Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus nos dar a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu tenho um texto aqui da palavra do Senhor, aliás, dois textos, né? Um é em Hebreus, primeiro vou ler em Hebreus, depois eu vou voltar lá para Atos dos Apóstolos. Mas antes, peço para que você inscreva aí no meu canal e dá aí um joinha, né? Nos ajuda aí. E também toca aí no sininho aí para todas as vezes que eu fizer um vídeo ser enviado para você, tá certo? Deus continua aí abençoando a tua vida. O primeiro texto está em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, olha aqui o que diz a palavra, pelo qual também fez o universo. Então está falando aqui que Deus, outrora, falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então o que nós temos que entender é que nesses últimos dias nos falou pelos filhos. Então nós temos que saber que é o Filho que está falando, é ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus. O que vale para nós hoje no novo pacto é a voz de Jesus. Você precisa entender quando Jesus está falando com você. Você tem que entender o que é antigo pacto e novo pacto. Antigo pacto é uma coisa, novo pacto é bem diferente. No antigo pacto, Deus falava muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas. Deus falava de muitas vezes e de muitas maneiras. Então nós vemos que Deus falou a Abraão, né? Deus falou a Abraão, veio 3 anjos, por exemplo, ali, e um deles era o Senhor. Abraão ali prestou reverência a um deles, que era o Senhor. E Abraão, aqueles outros dois, por exemplo, foi para Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou com o Senhor. Então, Deus falou dessa forma com Abraão. Deus falava de muitas formas. Deus falou também com Isaac. Deus falou também com Jacó. Jacó, Deus falou em sonho, quando ele viu aquela escada que era posta na terra e cujo topo chegava aos céus, e os anjos subiam e desciam por ela. E ele disse que Deus estava naquele lugar e ele não sabia. Ele disse: então, quão terrível é esse lugar. E assim sendo, então ele entendeu que Deus tinha falado com ele, e ali ele foi direcionado por Deus. E Deus falou de muitas formas, muitas maneiras. Deus falou com Moisés, ali na sarça, enfim, e outras vezes Deus falava com Moisés, Deus falava ali, muitas das vezes o povo ouvia, uns diziam é trovão, outros diziam, mas Moisés entendia a voz de Deus. Então Deus tinha a sua forma, a sua maneira de falar. Mas o que nós vemos aqui é que no novo pacto, Deus fala conosco através de Jesus. Então por isso que nós temos que entender isso, para muitas das vezes nós não estarmos ouvindo aquilo que ainda era do antigo pacto e dizendo que Deus está falando conosco, no novo pacto. Então é preciso entender. Então agora, por isso que eu falei que a gente ia ler um outro texto. O outro texto está aqui no livro de Atos, no capítulo 9. E nós vamos ver Jesus conversando com alguém. Isso era a voz de Jesus. Deus falando com alguém através de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e estava enviando alguém para uma missão. Está aqui no capítulo 9 e no versículo 10. Eu vou ler versículo e explicar, leio outro versículo explicando, assim sendo, até a gente chegar aonde assim for de necessidade. Diz assim no capítulo 9, no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, olha só, aí agora é Jesus falando com ele. É Jesus falando com ele. Disse então o Senhor numa visão. Olha, Deus falou com ele numa visão. O que foi que o Senhor disse numa visão? Disse: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então veja, Deus conversou, Deus falou, o Senhor Jesus chega e chama Ananias. Ananias, imediatamente
responde e entende que era o Senhor. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Precisamos entender quando é Deus que está falando conosco. Aqui ele entendeu que Jesus estava falando. Deus estava falando com ele através de Jesus. Então ele entendeu que o próprio Deus estava falando com ele. Nós precisamos entender, para nós não querermos depois questionar. Deus está nos mandando fazer algo e nós começarmos por causa da nossa debilidade ou coisas que nós ouvimos, nós queremos questionar Deus. Então veja que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu queria responder: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor prossegue, né? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te. Olha o que Deus diz para ele: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha, isso era a informação que Deus estava dando a Ananias. Deus estava mandando a Ananias se dispor, se levantar, ir ali fazer o mandado do Senhor. Então o Senhor disse para ele se dispor e ir na rua que se chamasse Direita. E disse: tu vai lá na casa de Judas e você procura por Saulo. E ele é apelidado de Tarso. E vai ser fácil, porque ele vai estar orando. Ele vai estar orando, ele vai estar em oração. Então o Senhor estava passando toda a coordenada para Ananias. Deus estava coordenando de uma forma excelente a Ananias. E no versículo 12, ele continua dizendo: e viu, e olha só, e além de tudo, ele dizia para Ananias: olha, ele viu entrar um homem. Ele está orando, ele também teve uma visão, e ele viu entrar um homem chamado Ananias. Olha, até tudo isso o Senhor falou. Ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhe as mãos. Tudo isso ele viu, para que recuperasse a vista. Então, quer dizer, o próprio Saulo, quando chegasse alguém, mesmo que Paulo não estava enxergando, mas quando chegasse ali e dissesse que era Ananias, já ia saber: não, é esse aí que o Senhor me revelou. Então o próprio Saulo já estaria sabendo quem era que ia impor as mãos sobre ele, que era alguém chamado Ananias, mesmo que ele não estava vendo. Então tudo estava sendo bem explicado para Ananias. Então é por isso que precisamos entender a voz de Deus, quando é que Deus está falando, quando é que é o Senhor que ele está falando. Então a Bíblia diz que Ananias começa a questionar. Tem todas as coordenadas do Senhor. Olha, ele vai estar orando. Ele vai estar orando. Ele teve a revelação. Ele sabe que vai chegar alguém chamado Ananias. Vai lhe impor as mãos para ele recuperar a visão. Mas Ananias já tinha muito ouvido falar de Saulo. Nós também vimos falar de Saulo aí, as coisas que ele fazia. Então Ananias estava preocupado com isso, porque Ananias sabia tudo a respeito de Saulo. Ananias sabia da fama de Saulo, o que Saulo aprontava com os cristãos. Ananias sabia tudo isso. Então veja, amados, e ele começa então a questionar. A Bíblia diz: Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muito tenho ouvido a respeito deste homem. De muito tenho ouvido, Senhor, a respeito deste homem. Ele tem ouvido, mas quem está enviando é Deus. Às vezes você ouve tantas coisas que você até teme de levar a palavra. Rapaz, eu ouvi falar isso daquela pessoa. Eu ouvi falar que aquela pessoa não é fácil, não é brinquedo. Aquela pessoa faz tantas coisas ruins quando as pessoas vão falar de Jesus. Mas ele está mandando você ir? Ele garante se ele está mandando você ir, porque vamos questionar. Temos que entender. Às vezes